Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês. Tem alguém pela primeira vez aqui na nossa casa? Tranquilo, né, gente? Só a Adriana, só a nossa expositora da noite. Pessoal, com muita alegria, né, estamos aqui para mais um estudo na Casa de Miramês. O tema hoje é muito interessante para nós aqui, né? Paz em família. Nós vamos aprender um pouquinho, né, desse tema sobre a luz da doutrina espírita, né? Sobre os ensinamentos do Evangelho, né, de Jesus, nosso Mestre amado. Então, eu vou pedir para quem estiver com o celular para colocar no modo silencioso ou desligar, tá ok? Eu vou convidar então o Luiz para fazer a prece inicial por nós. Isso. Feche os olhos e ore. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminei. Então, obrigado. Agradecemos o Luiz e convidamos então a Adriana para fazer o estudo. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer à casa pelo convite, por estar aqui hoje, e rogar a Jesus para que Ele possa nos iluminar, nos abençoar, a espiritualidade amiga, para que possamos ser um canal aberto de transmissão dos conhecimentos da doutrina, da espiritualidade, que possamos estar receptivos a esses ensinamentos da noite, abrir nosso coração, para que eles possam adentrar, dar bons frutos durante a semana, na nossa família, no nosso dia a dia, que Jesus possa nos iluminar. Como o tema de hoje é paz em família, é um tema muito profundo, né? Um tema bem abrangente, tem muito conteúdo. Nós fizemos um recorte para falar sobre esse tema. O recorte foi baseado no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. O livro se chama Constelação Familiar, é esse livro aqui. Eu convido a todos para lerem, né, esse livro, que vai aprofundar mais nesse tema dessa noite. Nós vamos começar falando de um trechinho do Evangelho, que é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que está no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Esse versículo, ele nos convida a sermos pacificadores. Não tem como a gente falar de paz em família sem refletir sobre esse versículo. Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores é o que a gente tem que buscar ser no nosso dia a dia. Pacificador não é a mesma coisa que passivo. Pacificador é bem diferente. Nós vamos ver alguns conceitos aqui dessa palavrinha pacificadores. Olha bem, pacificador, promover a paz. Pacificador, ele promove, ou seja, tem um conflito, tem uma dificuldade, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse conflito, essa dificuldade, em paz. Porque a paz, ela não cai do céu, não cai de paraquedas, ela não vem do nada. Ela tem que ser transformada. Ela é transformada no dia a dia. Então, o pacificador, quando ele é autopacificador, ele se pacifica, né? O que é o convite de Jesus para nós, nos pacificarmos primeiro, ou seja, apaziguar nossos sentimentos, nossos conflitos íntimos, tudo aquilo que tira a gente da harmonia,
internamente, e em seguida a gente vai estar mais apto para pacificar onde a gente estiver. Se a gente estiver no trabalho, em casa, nas nossas relações, a gente pacificar. O que é? Promover a paz, levar a paz, levar a reconciliação, a harmonia, o diálogo, mediar e ter a coragem de enfrentar um conflito. Porque às vezes a gente foge dos conflitos. A gente às vezes foge, não quer que tenha, quer camuflar. Às vezes a gente quer colocar debaixo do tapete para não ver, porque a gente acha que se a gente encarar, vai ser pior, vai ter algo maior que a gente não vai dar conta. Só que enquanto a gente não olhar para o conflito, ver que ele existe e tentar solucionar, tentar resolver, enfrentar, é essa coragem de enfrentamento. Ele vai continuar existindo, só que ele vai estar lá debaixo do tapete e uma hora é como se fosse um tanque, vai gotejando, vai chegar uma hora que vai transbordar, aí vai ser muito pior. Então, o pacificador, o que ele faz? Ele vai percebendo o conflito, vai dialogando, né? Vai tendo, por exemplo, ali a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É uma ferramenta que tem, né, que está sendo muito usada atualmente, é uma ferramenta para a gente usar na vida da gente, na família, no trabalho, nos relacionamentos. Não é a comunicação não violenta, a base dela é a empatia, é a gente olhar para a pessoa e se colocar no lugar dela. Ver que ela tem sentimentos, que ela tem uma razão para ela estar daquele jeito, que ela tem emoções, às vezes, que estão aflorando naquele momento, e a gente perceber qual que é a necessidade dela. É entender, é ter essa empatia de compreensão. E à medida que a comunicação violenta a gente vai usando no nosso dia a dia, sem julgamentos, porque a comunicação não violenta, ela não vai julgar, não vai falar assim, você fez isso, você é isso, você é aquilo, isso é julgamento. Ela vai falar como? Olha, eu estou sentindo, eu sinto que eu me senti dessa forma, você, ao falar isso, eu me senti assim. Aí a gente vai falar da gente, aí a gente desarma a pessoa, né? A pessoa não vai ficar armada, porque o julgamento, ele arma as pessoas. Quando a gente fala, você fez isso, a pessoa já se arma. Então, a comunicação não violenta, ela é muito usada pelos pacificadores. E a comunicação não violenta não é a gente ter uma voz doce, um tom brando de falar, não é só isso não, isso também é importante, mas não é só isso, é o conteúdo da comunicação. Às vezes a gente pode fazer julgamentos, falar coisas terríveis com uma voz doce e branda, né? Então é a gente prestar atenção como a gente está dialogando, como a gente está comunicando no nosso dia a dia para promover a paz. Porque ninguém promove a paz com uma comunicação violenta. Outro ponto é o foco. O foco do pacificador é a resolução de um problema, né? Essa transformação do conflito. E ter a paciência, que a paciência é o quê? É a ciência da paz. Né? Não tem como, às vezes, a gente quer resolver um conflito familiar, uma coisa complicada de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra. Tem que ter paciência, esperar o tempo agir, esperar o momento certo de falar. Às vezes, naquele momento, a gente está com emoções à flor da pele, está sentindo raiva, está sentindo coisas que não é o momento. E perceber também que não é o momento de falar, porque aquela pessoa, naquele momento, está desequilibrada também. Então, a gente vai observando isso, o pacificador vai observando e vai vendo o momento certo. A segunda parte desse versículo é bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por que serão chamados filhos de Deus? Porque reflete a essência do Criador. Porque o Criador é o quê? Criador é Deus, é paz, é bondade, é justiça, de acordo com a pergunta número 3 do Livro dos Espíritos, que é Deus, soberanamente justo e bom. Então, nosso dever é buscar essa justiça, buscar a paz, buscar o amor, buscar a caridade. Respeitando os direitos do próximo, a gente vai estar buscando a justiça, a gente vai estar promovendo essa paz. Então, não tem como, né, a gente falar de paz
sem falar dessa essência do Criador que nos incita a isso, né? O amor e a caridade, fazer o bem e perdoar. Isso tudo está, né, no mesmo pacote que vem quando a gente lembra de paz. Compreender, perdoar, auxiliar. Isso resulta em paz. Justiça, amor e caridade. Paz. Paz é igual a viver o Evangelho de Cristo. Então, aqui está o livro, né, que eu falei para vocês, que a Joana de Ângeles reflete nesse livro questões importantíssimas de como construir a paz. Como que a gente vai construir a paz no lar baseada numa educação pacificadora. Ela fala que como que deve ser essa educação. E essa educação não só para os nossos filhos, mas para nós mesmos, para a gente aplicar na gente. Porque quando a gente vai se autoeducando, a gente vai tendo mais condições também de educar os filhos. E é tudo junto. Não quer dizer que eu vou parar a minha vida, vou me educar primeiro, depois os filhos. É nesse processo que a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, que os filhos ensinam a gente também. E nós também ensinamos. É um processo tudo junto. Né? Então, ela reflete muito sobre isso, como que está na atualidade a dificuldade de ter essa paz no lar, por causa disso, justamente, dessa educação, da educação integral que ela fala, voltada para a paz, para a harmonia, para os valores, para a aproximação. E a gente vai colocando aqui, ao longo da palestra para vocês, como que ela vai dividindo um pouco desses capítulos. A primeira coisa que ela fala é do planejamento reencarnatório, que é uma coisa primordial, que a gente às vezes fala, os filhos, né, às vezes falam com a gente. Eu não pedi para nascer, não pedi para estar nessa família, porque nós sabemos que nós, os pais, os filhos são credores nossos, né? Eles são credores, eles têm créditos nossos. Nós viemos como pais por causa desses créditos com eles. Então, às vezes eles chegam até a falar, não pedi para nascer, essa família não tem nada a ver comigo. E às vezes pais também falam. E, na verdade, não é isso que acontece, porque tem um planejamento, ninguém vem numa família por acaso, ninguém é colocado ali de paraquedas ali naquela família, tem esse planejamento reencarnatório. Né? As provas são escolhidas, até as provas que nós viemos aqui passar por elas, foram escolhidas por nós, a maioria, né, que teve condição de escolher. Quem não teve condição, o anjo da guarda, aquele espírito que está lá do lado, que está com a gente, com certeza escolheu e veio para ajudar a gente a dar conta, né, também. Então, esse gênero de provas que a gente está passando hoje foi uma coisa que a gente já viu, a gente só não lembra, mas a gente tem condições. A gente está aqui passando por essas provas, mas a gente tem condições sim. A gente é que esquece, né? A gente tem o esquecimento e ainda bem que a gente esquece, porque senão seria quase impossível a gente conviver no lar com espíritos que a gente já teve problemas, que está aqui para resgatar. Seria muito difícil a gente resgatar. Então, o véu do esquecimento, ele na verdade é uma bênção na vida da gente. Só que a gente esquece quem é aquela pessoa, quem a gente foi, e a gente esquece também que a gente fez esse planejamento reencarnatório, que a gente fez um plano, a gente está aqui cumprindo algo que a gente fez. Aqui tem uma imagem do Centro de Planejamento de Reencarnações da Cidade Espiritual Nosso Lar, tá? É só para dar uma ideia mais ou menos como que as coisas são bem organizadas, né? E o Instituto de Planejamento das Reencarnações, a reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. Ou seja, o projeto maior para a gente é pedagógico, é para a gente aprender. Seja o que for que a gente vai passar aqui, a finalidade é aprendizado, é educação. Então, a gente vai estar, quando a gente procura, né, essa autoeducação, agir, né, nessa perspectiva da educação que a Joana de Ângeles fala, a gente vai estar cumprindo, mesmo que aconteça coisas que a gente não queira, que venha atravessamentos, né, que às vezes muda um pouquinho o plano, mudou alguma coisa.
às vezes acontece, não dependeu da gente, dependeu da outra pessoa que veio nos acompanhando. Tem mudanças, não quer dizer que o plano, né, vai ser assim e reta. É igual quando você coloca no Waze, no GPS, tem vários caminhos para você chegar lá. Tem um caminho traçado, tem uns caminhos que vão demorar mais, outros menos, mas a gente vai chegar lá. O importante é a gente não perder de vista essa chegada nossa, né, e também não atrasar muito a chegada. Com as orientações, né, da espiritualidade, a gente pode chegar bem e chegar no tempo certo e chegar bem. E aqui é um exemplo desse planejamento reencarnatório, o projeto de reencarnação da Anacleta. Está aqui a Anacleta, o Manassés e o André Luiz, eles estão lá escolhendo as provas, escolhendo como que seria, né, o cérebro dela e tudo. Que esse livro é o Missionários da Luz, onde fala da reencarnação. Ela é planejada de Segismundo e da Anacleta. A Anacleta, ela ficou 40 anos no plano espiritual e ela trabalhou muito para ela poder reencarnar com os filhos dela que ela teve. Que ela teve filhos que eles foram desencaminhados na reencarnação. Ela teve, assim, algumas atitudes quando ela estava encarnada que, por excesso de permissividade, os filhos falharam. Os filhos voltaram para o plano espiritual antes da hora e ela ficou com essa culpa depois lá no plano espiritual. Ela não estava tendo paz, porque quando a gente não está com o dever cumprido, a gente também não tem paz, porque paz também é dever cumprido na consciência, porque a gente vem com a consciência sabendo o que a gente deve fazer, embora a gente fica meio confuso às vezes, né, de qual escolha, qual decisão tomar, mas a consciência aponta para a gente. Se a gente está sentindo paz, é porque é aquilo mesmo, nas escolhas, se der paz para a gente. Então, a Anacleta conseguiu, depois de muito trabalho, vir com os filhos dela. E eles iriam reencarnar. 2 deles seriam paralíticos, um deficiente mental, e uma outra filha seria aquela que iria ajudar ela na viuvez que ela ia passar. Então, a Anacleta ia passar por provas e resgates, né, provas e expiações. E ela lutou e trabalhou muito para conseguir, porque a oportunidade para reencarnar, ela também não é fácil, porque tem muitos fatores que interferem. A gente está hoje naquele lar, com aquela família. Amanhã, para a gente reencarnar com as mesmas pessoas, cada um tem tempo, cada um tem um destino, é mais difícil, não é fácil. Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem essa oportunidade que a gente está tendo hoje. E quem está ao lado da gente hoje, é porque tem que estar ao lado da gente hoje. Tem que estar, não tem nada errado, né? Está tudo certo. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Então, a gente fazer o máximo para a gente se dar bem, ter paz e cumprir o que a gente prometeu, o que a gente cumpriu, o que a gente planejou, né? Então, essa parte aqui está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Falando dessa questão que eu acabei de falar, né, dos espíritos se reunindo, formando as famílias. Tem famílias que têm muitas semelhanças, né, tem muitas coisas em comuns. Algumas famílias, na verdade, é a minoria, né, de famílias que você pode ver que vêm só espíritos afins, porque geralmente tem muito resgate. Tem muitas famílias que vêm assim com espíritos, até tem algumas que os espíritos vêm e eles não pertencem àquela família, eles se sentem totalmente deslocados, né? E alguns causam até algum tumulto na família, e é o que fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles são menos avançados, eles causam um certo tumulto, mas nós temos que ter o quê? Paciência com eles, né? Tolerância, porque eles estão ali naquela família para aprender em contato com os mais evoluídos, que Deus permite isso, que venha mais evoluídos junto com os menos, justamente para a evolução. Graças a Deus que é assim, porque senão até a espiritualidade, como que ela ia nos aceitar, nos envolver, se a gente ainda tem muito para evoluir ainda, né? Então, para a gente ter essa tolerância com aqueles espíritos que a gente percebe que são espíritos mais empedernidos, mais difíceis, né? Mais refratários aos ensinamentos, mais refratários ao que a gente fala, à educação.
e que mais tarde a família vai se encontrar, mais tarde esses laços, né, eles vão se efetivarem. Se hoje não está dando certo, mais tarde com o nosso trabalho vai ser efetivado com os nossos bons exemplos. E no livro Vinha de Luz, na lição 135, é intitulada Pais. Fala muito sobre isso também, sobre o dever dos pais, né? Que é uma missão que os pais receberam de Deus, como se fosse um título de confiança, um título nobre de confiança, uma dádiva. Olha, esse encargo, né, vai ser seu, você vai tomar conta, você vai ensinar, e mais tarde, quando a gente voltar para o plano espiritual, a nossa consciência vai nos perguntar o que a gente fez daquele filho, que educação que a gente deu, o que a gente deu de melhor da gente, os nossos exemplos, se a gente encaminhou, se não encaminhou, como que foi, né? Então, a gente precisa compreender isso, porque é muito natural, como fala aqui, né, nesse texto, o interesse pelos acontecimentos do mundo, porque nós estamos encarnados, nós estamos na matéria. O dia todo a gente se envolve muito com a matéria, no nosso trabalho, né, nas festas, nos encontros. Então, às vezes a gente dedica pouco tempo para a espiritualidade, às vezes a gente esquece até que a gente é um espírito, que a outra pessoa é um espírito, de tanto que a gente envolve com a matéria. É natural, porque a gente está encarnado. Só que a gente não deve perder de vista isso, né? Perder de vista essa questão que os filhos vieram para a gente encaminhar. E às vezes a gente vai ter que renunciar a alguma coisa desse mundo material para poder atender os nossos filhos, eles como prioridades. A família, né? Eu falo filhos, a família, que seja quem está morando ali junto, o avô, a tia, o irmão, tudo como prioridade. A gente atender essa necessidade da família. E no livro Vinha de Luz, lição 134, já está falando dos filhos. O filho tem a responsabilidade dele também. O filho tem, assim como os pais têm, os filhos também, os deveres, né? Os deveres de obediência aos pais. Para ter um progresso espiritual, tem que ter essa obediência. Aqui está falando que por mais que os pais sejam insensatos, que os pais façam coisas, né, erradas, o que acontece? Que os pais são caprichosos. Os filhos têm essa obrigação pela vida que foi dada, pela dádiva da vida. Os pais escolheram dar a vida naquele momento. Podia ter feito outras escolhas piores, o aborto, podia ter abandonado o filho, mas não abandonou, está ali. O pai deu a vida. Mesmo que tenha abandonado, mas deu a vida. Então, para a gente ser grato a isso. E compreender também essa questão do planejamento espiritual. E às vezes, se a gente tem conflitos com os pais, a gente compreender isso. Para a gente poder, quando a gente compreende, fica mais fácil a gente aceitar. E quando a gente aceita, fica mais fácil a gente transformar o sentimento, pacificar. E se não for possível amar ainda, porque amar é uma palavra muito forte. Às vezes a gente não dá conta de amar ainda, mas que a gente possa fazer uma experiênciazinha de respeitar, né, ter um respeito. Se não der, porque o respeito já é o início do amor, ele já é o começo. A educação é a realização da paz em família. A paz do mundo depende da educação na infância. Pais são os mais nobres educadores da ciência da paz. A escola é a instrução. A paz é construída no sentimento do ser humano, jamais podendo ser imposta. Educar com e pelo amor é o método mais eficaz. Porque muitas pessoas falam, eu gosto de ficar perto daquela pessoa, que ela me dá uma paz, ela me transmite uma paz, né? Pode até acontecer mesmo, a pessoa emite, né, vibrações boas, é bom ficar perto. Mas a paz não tem como ela ser doada, né? A paz é uma coisa íntima que a gente constrói dentro da gente, que a gente constrói no lugar que a gente está. Ela é construída, ela não vai... A gente não vai ganhar essa paz assim, ó, pedir a Deus. Eu vou rezar hoje à noite, vou pedir para Deus para me dar paz. Não vai, a gente vai construindo junto. Deus vai ajudar, claro, vai dar as ferramentas, né? Vai dar as oportunidades.
para a gente construir, mas a gente que vai construir, está na gente, a gente tem que despertar para isso. E a paz, ela é a realização através de quê? Através da educação. E a educação é para a vida toda. Não quer dizer que a educação é só quando meu filho era pequeno, não é só quando eu era pequena que eu aprendi, não, é uma coisa eterna, a educação é eterna, a gente sempre vai aprender. A gente tem sempre que ser aprendiz, porque o aprendiz é o melhor lugar que tem, é um lugar onde a gente está aberto para aprender, é o melhor lugar. Então, é essa construção que a Joana de Ângeles fala no livro dela todo, da educação pela paz. A educação para a nova era. Nova era, ela fala que é uma era de novos paradigmas, né? uma nova situação, uma nova realidade, que a educação está voltada para a realização integral do ser, né? Para aprender a ser mesmo, não somente ter, não somente parecer, que a gente vive numa sociedade hoje que a gente quer muito parecer, quer muito ter, mas e o ser? O ser vai ficando de lado, que a Joana de Ângeles, todos os livros dela, ela fala sobre isso, para a gente procurar ser mais, ser quem a gente é, e ser, sem ficar comparando muito, né, com as outras pessoas, ser quem a gente é e ser quem a gente veio ser, porque a gente fez um planejamento reencarnatório e a gente veio ser essa pessoa, então a gente ser de fato quem a gente veio e aceitar quem está do lado da gente do jeito que ele é. Aceitar, porque a gente não vai mudar a pessoa, a gente vai colaborar na transformação dela, mas a gente não vai mudar, porque quem vai mudar é ela própria, né? E a gente quer mudar a pessoa, principalmente que mora com a gente se sente assim machucado por algumas coisas que as pessoas que moram fazem, né? Porque elas são diferentes da gente e a gente quer mudar a qualquer custo. Então a Joana fala muito sobre isso. A educação voltada para a amizade, porque no lar está cada vez mais escassa a amizade, porque as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. O celular, ele veio para ajudar, mas ele veio também para separar. Infelizmente, dependendo do modo que ele é usado, né, ele separa as pessoas, porque as pessoas ficam nos quartos, cada uma com o celular, e não só nos quartos, as pessoas estão perto, né, e estão cada uma com o celular, e estão cada vez mais distante de quem está perto da família e cada vez mais perto de quem está longe. É a realidade. Então, a Joana fala para a gente resgatar essa amizade no lar, ser amigo das pessoas que moram com a gente, ser amigo, ser um pai amigo, uma mãe amiga, um irmão amigo, e incentivar também essa amizade para além da família, não ficar só uma família hermeticamente fechada, toda como se fosse um casulo ali, e ninguém tem amigos de fora, ninguém sai daquele relacionamento familiar, os filhos não têm amigos, os pais também não, e vive só para a família. Para caminhar rumo a isso. E os pais, quando têm amigos, dão esses exemplos para os filhos também vão buscar amizade, porque eles vão imitar os pais nesse sentido. É muito saudável o lar ter amizade e também cultivar essas amizades fora. Jamais se deve sobrecarregar alguém no trabalho. A família que trabalha unida e tem um programa de ação coletivo é mais próspera e feliz, não permitindo que a hora vazia abra espaços mentais e emocionais para o desperdício do tempo e da oportunidade, que raramente retorna. É a bênção do trabalho na família. Cada um ter o seu trabalho na família, sua cooperação, porque família é isso, família é cooperação. Não tem como ter uma família individualista que cada um só cuida de si, cada um não pensa no outro, não tem como. Dá conflito. Tem que ter, enquanto um está muito sobrecarregado, o outro está muito à toa, não está fazendo nada, não está, né, tá pensando, divagando em outras coisas. Então, é importante essa divisão de tarefas, é importante um cooperar com o outro. Se está naquela família, vamos cooperar na família também, porque às vezes a gente coopera fora, né? A gente coopera no trabalho, no centro espírita, a gente coopera, e quando a gente chega na família, a gente tem aquela resistência de cooperar com quem está ali com a gente. É igual
né, algumas pessoas às vezes têm ótimos relacionamentos, são pacientes, são tranquilas fora de casa. Quando chegam em casa, as pessoas se transformam. As pessoas são tiranas, transformam. E a gente pensa, meu Deus, como que pode uma pessoa transformar tanto dentro da casa e fora da casa, né? Então, a gente procurar igualar quem eu sou, igualar para melhor, claro, né? Então, se eu sou lá fora bom, uma pessoa compreensiva, que coopera, eu vou tentar, é mais difícil, com certeza é mais difícil, mas eu vou fazer o possível para eu também ser uma pessoa assim, cooperativa no meu lar. A educação para a coragem. Porque a coragem, ela não é o oposto de medo. Não quer dizer que se eu tenho medo, eu não sou corajoso, eu não tenho coragem. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção natural que nos previne de algumas coisas, alguns males. Uma emoção que pode estar exagerada e a gente pode estar com muito medo e pode impedir a gente de fazer alguma coisa, pode paralisar. O medo é necessário. Mas a coragem, ela é o quê? Eu posso ter medo e ter coragem, mesmo assim eu vou. Coragem é seguir apesar do medo. Eu ir em frente, estou com medo dessa situação, o que pode acontecer? Eu vou rezar, vou pedir a Deus, mas eu vou. Eu vou fazer porque vai ser melhor para todo mundo, não vai ter prejuízo nenhum para ninguém, o que eu estou fazendo, vai ser o melhor, eu já pensei, já refleti. Então, ter coragem para as conversas que precisam ser colocadas na família, né? A coragem desse enfrentamento, porque para construir a paz, a gente tem que ter coragem também, porque senão a gente vai ficar passivo. Não é pacificador, é passivo. É não querendo ver algo que está ali à frente da gente, a gente não quer ver, não quer tocar no assunto que é nevrálgico, é um assunto que vai dar um reboliço ali. Então a gente não quer, a gente não vai ser pacificador. Então essa coragem de enfrentar, a coragem necessita no ninho doméstico do combustível dos exemplos que devem ser dados pelos pais diligentes e trabalhadores, que não se queixam nem se entregam a lamentações, sabendo referir-se aos acontecimentos negativos com naturalidade, como pertencentes do processo de realizações. Então, a coragem é um combustível que a gente dá de exemplo para o filho, né? Quando a gente está tendo coragem de tomar algumas decisões ali, os filhos olham, imitam, se espelham nos exemplos, porque se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, é exemplo, não adianta a gente falar, né? Às vezes até atrapalha quando a gente fala muito a mesma coisa na casa da gente, com o filho, com o irmão, às vezes até atrapalha. E se a gente der um exemplo ali, vai melhorar a situação muitas vezes. Educação sexual. A Joana fala para a gente deixar de ter aquele tabu, né, de falar sobre a sexualidade na família, que é importante, é um tema importante, que é um tema da nova era, né, para a gente não deixar para trás, para as outras pessoas falarem com os filhos, quando tiverem dúvida, quando perguntarem, quando tiver uma questão assim dentro da família, sentar e conversar, para não deixar que outras pessoas respondam, que podem responder de formas erradas, né, de formas diferentes, e o filho depois se encaminhar para outros lados porque não teve uma orientação em casa. Porque até antigamente era mais difícil ter uma orientação de educação sexual em casa, porque era muito tabu falar sobre isso, era muita censura. Mas hoje nós estamos mais avançados, nós estamos mais esclarecidos. Então nós temos que procurar, se a gente está com dificuldade de falar, procurar ajuda. Como que eu falo, como introduzir, como fazer para atuar nessa área também. A educação sexual deve fazer parte do programa familiar, no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade, no dia a dia, sem precipitação nem atraso. Convivência no lar. Quando o lar é carente dos valores da alegria, do bem-estar, do respeito recíproco, busca-se fora, em ambientes pouco saudáveis, os estímulos necessários à própria existência.
Bons hábitos adquiridos ali, formação moral, segurança emocional. Que o lar é um porto seguro, a família é um porto seguro. A gente chega em casa, trabalha o dia todo, faz mil coisas, chega em casa, a gente quer paz, não é? A gente quer um porto seguro, a gente quer um lugar agradável. Então, a gente tem que construir esse lugar para a gente viver, porque é muito difícil, às vezes, nos outros lugares, é mais difícil a gente ter, porque a gente não escolhe, às vezes, alguns lugares que a gente tem que ir, que a gente tem que ficar, né? Então, essa convivência, a gente desenvolver essa alegria, esse bem-estar, respeito. A orientação religiosa na família, que é elemento fundamental, que é a missão dos pais introduzir isso. Porque os filhos não vão, se não apresentar para os filhos essa orientação desde pequenos, eles não vão buscar por si só. Né? Os pais devem orientar, é dever dos pais isso orientar. Essa transcendência, né? Apresentar Deus, Jesus para o filho, despertar o filho para isso, levar. Realmente, às vezes, a gente tem até quando os filhos são pequenos, obrigá-los a ir. Por que a gente vai obrigar? Porque a criança não tem o livre-arbítrio. Né? Ela não pode ter, ela não tem noção ainda de livre-arbítrio, porque ela não sabe escolher, ela não está formada. Depois ela vai poder fazer as escolhas dela. Mas quando ela está criança, não. Então é dever dos pais orientar nesse sentido. Porque quando tiver as dificuldades dela, as ansiedades, as angústias, a orientação religiosa vai fazer falta para ela. Vai fazer muita falta nesses momentos. E, no caso, a orientação religiosa é como se fosse uma bússola mesmo, apontando o quê? O ponto de segurança para ela. Né? No caso, a gente vê tanto hoje ideações suicidas, jovens, até crianças, né, buscando o suicídio como um recurso, como um alívio. Então, a fé, a orientação religiosa ajuda demais, é um antídoto para isso também, age assim, nesse sentido. O culto cristão no lar, né, que é fundamental também, quem não implementou ainda, implementar o culto no lar nunca é tarde para a gente fazer, para a gente introduzir em casa, pode ser sozinho, pode ser acompanhado. Se tiver criança, também convida a criança, fala da importância dela participar. Meia horinha que seja, pode ser mais, pode ser até 1 hora. Mas se não tiver tempo, meia hora. Faz uma vez por semana o culto, escolhe aquele dia que está todo mundo em casa, aquele dia que ninguém vai sair, uma vez, aquele mesmo horário, porque a gente vai receber visita da espiritualidade, coloca água para fluidificar, faz a leitura, faz uma prece inicial, alguém, tudo em voz alta, porque a espiritualidade amiga precisa de participar, de escutar. Né? Faz essa prece, faz a leitura, faz comentários, lê o livro infantil primeiro, se tiver criança participando, uns 15 minutinhos, depois dá alguma coisa para a criança colorir, para distrair, nem que seja que ela está ali distraída, mas ela está ali, presente, é importante. Agora, as outras pessoas da casa, a gente não vai obrigar a participar, as outras pessoas têm livre-arbítrio, elas podem ou não. Se não tiver ninguém para participar, que a gente faça sozinho ali. A gente não vai estar sozinho, né? A gente vai fazer em voz alta. A gente vai ver a diferença da casa, como que fica quando a gente faz o culto. A casa muda totalmente, as vibrações, as paredes, né? Que a espiritualidade faz a limpeza das paredes, do que é plasmado, coloca proteção. É como se colocasse uma cerca elétrica assim em volta da casa, uma cerca vibracional, para impedir a gente de desvirtuar, de se envolver com confusões, brigas, espíritos, né, que transitam pelo prédio, pela casa, pela rua. Então, é muita coisa que a gente ainda não sabe, que a gente não consegue ver, mas que a espiritualidade traz para a gente, da importância da gente fazer o culto no lar. Porque no início, a hora que a gente vai implementar, às vezes vem 1000 coisas para a gente não fazer. Vem distrações, telefone toca, tem que sair, tem isso, acontece isso. No início vai ter, porque a força contrária vai tentar impedir que a gente faça, porque é natural. Mas a hora que a gente persistir, não, o culto eu vou fazer, que seja meia horinha, a gente vai vendo os benefícios na reforma íntima de cada um, os aprendizados que a gente vai tendo, porque a gente vai lendo o evangelho todo, pouquinho, desde o início, depois que acabar a gente volta lá. Então a gente vai aprendendo coisas sobre o evangelho, vai ajudando a gente vai, se fizer à noite, a gente vai dormir com uma paz muito grande, porque a gente fez o culto.
Então, o culto, ele é essencial. Não tem como falar de paz no lar sem falar de culto no lar. Não tem como. Ele é essencial. A água, né, que eu não falei aqui, colocar água, depois toma água, guarda água para a semana, vai tomando aos pouquinhos, vai tomando antes de dormir. As provas e expiações no lar, que é o que mais acontece, né? Que o lar nem sempre se apresenta como um reino de júbilos, alegrias, né? É campo de batalha mesmo. Por quê? Porque naquele planejamento vem também espíritos litigantes, espíritos que estão um contra os outros, né? Que têm resgates a cumprir, amores frustrados, ressentimentos. Então vem isso tudo, vem provas e expiações. Provas são o quê? Provas é quando a gente vem provar alguma coisa, a gente vem testar o que a gente aprendeu lá, a gente vem testar se a gente já sabe, se a gente já aprendeu, como é que a gente está. Testes, provas são testes para a gente. As provações. Agora, as expiações são da lei, são reajustes da lei, de causa e efeito, que a gente fez alguma coisa que infringiu a lei, então realmente a gente às vezes vem com uma carga mais pesada para cumprir, que é uma expiação. Né? Não quer dizer que não vai ter misericórdia, vai ter misericórdia divina, mas é uma expiação, é uma falta cometida para ajustar a balança da lei divina, a balança da justiça, né? Então vem com misericórdia, mas vem pesado, vem mais pesado do que a prova. Então a gente vê no lar às vezes que tem casos de expiações, né? Que é do passado mesmo, que a gente vê que aquilo ali é uma coisa do passado que veio resgatar. Esclarecer os filhos sobre as vicissitudes da caminhada evolutiva, conversações edificantes. Ninguém experimenta uma aflição sem uma causa que explique, que justifique. Então, isso tudo deve ser promovido no lar, porque os filhos, eles às vezes ficam meio perdidos, sem saber por que estão acontecendo aquelas coisas com eles, com a casa, com a família, e dá revolta. E os filhos às vezes ficam revoltados e vão procurar outros caminhos, outras respostas. E a gente, quando a gente aprende aqui no centro, a gente aprende na doutrina, dá uma paz para a gente, porque a gente sabe por que aquilo está acontecendo, não é? A gente vai estudando e a gente vai vendo que tudo tem uma causa, que não precisa revoltar, que tem um jeito, que essa vida, que tem a vida futura, que tem reencarnação, que tem isso tudo. Então, a gente vai conversar com os filhos sobre isso, para dar também entendimento para eles também não ficarem perdidos, porque senão eles vão ficar, porque eles não vão entender o que está acontecendo e vão se revoltar, que a tendência é a revolta, né? Porque eles estão adolescentes, às vezes, já está numa fase mais de conflito e vem problema no lar e desencadeia, né, mais conflitos ainda. As turbulências familiares, que são os descontentamentos na convivência, antipatia pelo parceiro, discussões desrespeitosas, agressões, antagonismos domésticos, abortos, ideações suicidas, delitos, várias coisas que acontecem no lar, várias turbulências que acontecem. E aí vem aquela pergunta, né? Onde está o amor que um dia pareceu existir? Onde está aquele amor que começou, que às vezes aquela criancinha pequenininha, quando nasceu, que era tudo diferente, o casal, e onde que está, o que é isso que aconteceu, o que aconteceu com a minha família, o que ela virou, o que aconteceu, esse desajuste, essa fragilidade psicológica. Então, tudo o que acontecer, todas as turbulências, não tem nada que não possa ser sanado, não tem nada que não possa ser visto de outro ângulo, de entendimento, esclarecido, tudo pode ser melhorado, tudo tem uma solução, para tudo tem. Então, a gente buscar isso para essas turbulências que a gente está tendo, se a gente está tendo momentos assim em casa. Principalmente um tema recorrente que é a drogadição na família. Um tema que mexe muito, né, com a gente, com os pais, com a família, que interfere na vida de todo mundo. Então, a vigilância dos pais, né, os pais ficarem atentos mesmo aos filhos, com quem que os filhos estão andando, as amizades, as companhias, os pais dos amigos, como que está esse clima fora, olhar as coisas, né, dos filhos, como que está o comportamento, se o filho está diferente, está atento para isso tudo mesmo com muito trabalho, com muitos afazeres,
não ficar assim desvinculado disso tudo, né? As agressividades, os silêncios prolongados, quando o filho não quer, está retraído, não quer contato com a família, às vezes, desconfianças. Então, tudo isso, os pais têm que ficar atentos, muito atentos. E se por acaso acontecer, conversar e pedir ajuda. Vamos junto buscar ajuda, não julgar, não condenar. Não é? Que isso é muito pior. Que tem um jeito, tem um recurso que a gente às vezes não sabe ali na hora, mas tem. Então, observar atentamente as mudanças de comportamento, conversar, educação moral no lar, conversações sinceras e sem rodeios, postura de equilíbrio e não de espanto, lucidez e não autopunição, né? Nem punir o filho e nem ficar se punindo, falando, eu falhei, por que eu não olhei, por que eu não fiz isso? Isso não vai levar a nada, não vai levar a nada. É aquela questão que eu falei desde o início, olhou o conflito, está aí, vamos transformar, vamos ver o que pode ser feito. Não vai adiantar nada ficar se punindo e punir o filho também, que ele precisa de ajuda, precisa de acolhimento, não de julgamento. E aplicar o quê? A bioenergia, o passe, atendimento psicológico, ou seja, buscar ajuda. Né? Nós somos gregários, nós viemos aqui para viver juntos, sociedade. A família é o quê? Ela é a mini célula para a sociedade. A gente forma na família para a gente depois fazer parte da família universal. Para a gente já estar fazendo, né, parte da família universal. Mas a gente começa na família mesmo, pequenininha, para depois a gente ir para lá mesmo, os filhos irem, né? Tem que ter uma missão na família universal. Por enquanto a gente está ali aprendendo na família. Como agir em situações difíceis em que a paz em família se encontrará ameaçada? Não sabe como agir em relação a graves desafios do ódio e da agressão? Pergunte à caridade. Qual o melhor procedimento a aplicar? É a caridade mesmo, gente. Não tem outra opção. É a caridade. É quando lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 866, os Espíritos falam, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente quer salvar o lar, quer salvar a família, está tendo problema? Caridade. Fora dela não tem. Eles falaram, eles não deram oportunidade nenhuma de falar algo diferente. Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Caridade, na mesma pergunta, vem lá. É benevolência para com todos, indulgência, né, para as falhas alheias, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. É o BIP, é o famoso BIP. Vamos aplicar o BIP. Está com problema em casa? Vamos aplicar o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Né? Para a gente também, a gente tem que ter benevolência para a gente, perdão para a gente, indulgência e para o outro também. Porque às vezes a gente tem para a gente e para o outro não. Às vezes a gente tem 2 pesos, 2 medidas. Então é isso, vamos perguntar para a caridade. Estou com um problema? O que a caridade me manda fazer? Fora dela não tem salvação mesmo, não tem jeito fora dela. Então, com essa dimensão de caridade, tá? A família, ela vai conseguir desempenhar o papel que ela veio, que é de quê? Papel de lar, papel de escola, de oficina, de trabalho, de hospital, de santuário, onde os espíritos se recuperam, aprimorando o caráter e fortalecendo energias para cometimentos ainda mais severos no futuro. Que, igual eu falei, a família é uma preparação para o futuro. Como agir em situações difíceis em que a paz em família se encontra ameaçada? Lugar de deveres, mas também de prazer e alegria de conviver. As crianças não devem participar dos debates mais graves da convivência familiar. Orientação correta, diálogo franco, tudo que já foi falado aqui também, que ela enfatiza, que a Joana enfatiza. E a família em paz é o quê? É agindo desse modo, como a Joana foi falando, né, do decorrer dos slides do livro dela, que ela vai falando como que a gente faz, vai colocando as diretrizes, a situação de harmonia e de entrega dos filhos à sociedade, porque os filhos não são nossos, a gente cria, né, educa para a sociedade. A gente alcança essa plenitude, torna-se modelo que servirá de estímulo para outros grupos humanos que se atormentam nas lutas diárias do lar.
explodindo nos conflitos sociais de ruas, comunidades, por faltas da harmonia que a educação moral e intelectual bem conduzida consegue realizar. Esse trecho aqui, assim ela encerra, né? Ainda tem mais uns aqui, mais último aqui. Aí ela fala o seguinte: a família em paz. Enquanto a família prosseguir em harmonia, a sociedade crescerá em paz e elevação. A família é o lugar seguro, onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo sempre se fortalecer em qualquer circunstância. Olha bem, gente, qualquer circunstância. Não é só quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem é muito fácil. Quando está tudo bem é ótimo. A gente quer sempre que fique assim. Mas a família deve se fortalecer em qualquer circunstância, a fim de que desempenhe a tarefa elevada que está destinada. Tem uma destinação. Então, a Joana, nesse livro, por que chama constelação familiar? Porque ela fala isso. Ela fala que a família é uma constelação, né? Cada um é uma estrela, cada um está no lugar certo. Tem um lugar de pai, lugar de mãe, lugar de filho, de irmão. E está ali, cada um no seu lugar. E quando um sai do lugar, às vezes o pai sai do lugar de pai, vai para o lugar de filho, a mãe sai, vai, e vira uma confusão na família. O filho às vezes quer mandar mais que a mãe, né, quer dar as ordens na casa, a mãe acha ruim, comenta com alguém que não manda na casa, que o filho faz o que quer, e vira aquela confusão. Por quê? Porque está fora do lugar da constelação. Então nós viemos assim, naquele lugar na família. Mesmo que outras vidas nós fomos outros personagens, mas nessa nós viemos como pais, como mães, irmãos, neta, tia. Tem aquele papel ali naquela constelação. Então a Joana fala disso no final, como que é importante a gente reconhecer o lugar da gente ali e desempenhar o papel que a gente tem que desempenhar, que a gente veio para desempenhar. Né? Então tem umas perguntinhas aqui que eu preparei para o final como reflexão, que eu vou ler aqui para vocês refletirem, tá? Cada perguntinha. Como tem sido a convivência com os familiares que Deus colocou em sua vida? Tenho dirigido a palavra a eles com amor? Tenho procurado doar um pouco do meu tempo precioso para eles no meu dia? Tenho dialogado a fim de também ouvi-lo em suas necessidades? Tenho dado um bom dia, como vai você? Realmente atento para a resposta dele? Boa noite, durma com Deus, sem realmente guardar ressentimentos de algo que aconteceu entre nós no dia que se passou? Tenho oferecido um abraço? Tenho olhado para ele? Tenho oferecido o meu melhor em casa? Tenho feito companhia uns aos outros com momento de amizade, de descontração e ternura? Então, essas reflexões para a gente pensar durante a semana, né? Durante o nosso sono, a gente dormir pensando nisso, o que a gente pode fazer, né? A partir disso que a Joana colocou no slide, no livro dela. E, embora assim, muitos acreditam ainda que a família está
está assim desestruturada, que está falida, que está em decadência, né? Que a instituição familiar, ela sempre vai estar preservada. Ela, mesmo em crise, ela vai ser preservada, mesmo fragilizada, mesmo modificada, igual hoje a gente tem vários formatos de família, não é só aquele formato que a gente conheceu quando a gente, né, antigamente, que era um formato só. Hoje não. Hoje a família mudou, mas ela nunca vai desaparecer, ela vai sempre expandir e ela vai sempre fortalecer. Né? Então, a Joana coloca isso para a gente lembrar desse nosso compromisso que ela falou aqui, né, no decorrer, e que não é fácil, mas é possível. A gente é ancorado no Evangelho, na doutrina, apoiando uns aos outros, refletindo sempre, buscando conhecimento, buscando a educação integral. A gente vai conseguir exercitar essas coisas. E a Joana também convida a todos nós a ficarmos atentos diante dos interesses da vida moderna, dos interesses materialistas, facilidades, né, que influenciam os filhos na escolha deles, nas escolhas, dos propósitos de vida que eles vão fazer, para a gente orientar, sim, para eles terem uma profissão, né, para se darem bem na vida, mas também para a gente alertar sobre a importância de cuidar do espírito, cuidar do corpo e do espírito, que é muito importante. Então, finalizando, que a gente possa fortalecer nossa família, fortalecer nossas relações, que a gente possa levar esse eu pacificador para todos os lugares que a gente for, que a gente possa levar a paz através da gente, que a gente possa pacificar, que nunca precisou tanto de pacificadores como hoje. Que as pessoas, né, são muito polarizadas, as pessoas têm muitas opiniões e acabam se distanciando por causa das opiniões. Nunca precisou tanto da gente ser um pacificador, que a gente possa ser e que nas famílias cada um possa tomar posse do lugar que está, realmente, né, nessa constelação que a Joana fala, a gente possa brilhar ali, fazer o nosso melhor, seja pai, mãe, filho, irmão, preservando o respeito sempre. Se não é possível ter amor ainda, né, que possa ter respeito, que possa ter caridade, possa ser cada vez mais feito esse laço, né, aqui, que é um laço que começa, um laço sanguíneo, né, de sangue, irmãos de sangue, mas que possam ser laços espirituais um dia, que a gente possa preservar, transformar os conflitos, e construir a cada dia a paz que a gente tanto quer no mundo, quer ver no mundo, que a gente possa construir dentro da gente e dentro da nossa família. Então, muito obrigada a todos pela atenção, que Jesus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo. Obrigada, gente. Agradecemos a nossa irmã Adriana pelo estudo da noite, né? Espero que todos tenham aproveitado bem tudo que foi dito, porque a família é a célula que constrói todas as nações, né? Tudo começa na família. E se a família não está bem estruturada, tudo vai desmanchando, vai acabando. Então, tudo que foi colocado é muito importante para todos nós, né? Para que a gente possa estar acompanhando bem a todos aqueles que estão à nossa volta e principalmente dando bons exemplos, né? Como Jesus nos deu. Jesus deixou os exemplos de como comportar. Então, que a gente siga esses exemplos. Bom, vamos dar alguns avisos sobre os estudos. Nós temos o estudo da introdução, a introdução ao estudo do Espiritismo, que ocorre nas quartas-feiras, de 19h45 às 21h15. Esse estudo é mais voltado para aqueles que estão iniciando
no Espiritismo e principalmente aqueles que querem adentrar alguma atividade na casa. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e a introdução ao estudo do Espiritismo. Temos aos domingos, de 8h45 às 10h15, o estudo do Evangelho Reditivo. Este é um estudo mais profundo, voltado para aqueles que querem aperfeiçoar no estudo do Espiritismo. É feito sobre o Livro dos Espíritos, sobre as obras básicas do Espiritismo, né? Todas as obras, e o Evangelho Reditivo, que é editado pela FEB. Então, aqueles que querem aprofundar um pouco mais no estudo do Espiritismo, procurar no domingo de 8h45 às 9h15. Nós estamos iniciando a campanha Natal Fraterno. Tem uma mensagem aqui: a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. É uma frase de Emmanuel, que está em Fonte de Paz, psicografia de Chico Xavier. Para o Natal Fraterno, a casa está pedindo doações, né? De caixas de bombom, panetone, refrigerante e frango. Tudo isso tem que ser doado com muito cuidado por causa da data de validade, porque serão distribuídos somente no final, mais depois da metade de dezembro. Então tem que ter uma validade maior para que ninguém receba coisa vencida, né? A doação tem que ser de uma coisa boa, que está em condições de todo mundo consumir. Quem quiser doar em dinheiro pode procurar assistência social ou colaborar pelo Pix. É o Pix da Fraternidade, né? E é só mencionar o nome, Natal das Famílias, que esses valores serão direcionados para o Natal Fraterno. Quem quiser pode, ali na recepção, tem no quadro de aviso, tem o QR Code lá, e fiquem à vontade para doar aquilo que sentir mais vontade. Nós vamos fazer a prece final e logo em seguida, aqueles que sentirem necessidade de tomar o passe, é só se dirigir aqui à direita. É bom lembrar que a gente no salão já está recebendo as energias que são destinadas para a gente. Os benefícios espirituais já chegam a todos nós, mas aqueles que se sentirem necessidade ou estiverem em tratamento, né? Principalmente os que estiverem em tratamento, precisam receber o passe lá na cabine. E aqueles que sentirem necessidade, fiquem à vontade para tomar o passe. Vou chamar a nossa irmã Graça para fazer a prece final por nós. Senhor Deus, Senhor dono da vida, nós aqui estamos te agradecendo por mais essa oportunidade. Vamos agradecer a Jesus, irmão maior. Agradecer o nosso irmão Miramês e todos os anjos de guarda que aqui estão presentes. Jesus, irmão maior, desça sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as pessoas necessitadas, o seu amor, o seu cuidado. Jesus fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado. Uma boa noite a todos, que todos possam regressar tranquilamente aos seus lares.